grande a minha escrita e demorou bastante tempo até julgar que aquilo que eu escrevia merecia ser editado. Quando tomei essa decisão, tudo se passou bastante rápido e chegamos aqui ao dia de hoje. Mas é claro que, apesar de escrever ser para mim um hobby, é acima de tudo uma paixão. Uma paixão que eu quero partilhar com todos vocês, neste dia e espero que daqui por diante. Mas apesar de eu escrever já há muito tempo, sou ainda um aprendiz. Este é o meu primeiro livro e, como todos os primeiros escritores, ainda tenho as minhas falhas, ainda tenho muito a aprender e muito a crescer. E não hesitem em apontar-me todos os defeitos que possam ver na minha obra para que eu possa desenvolver e melhorar cada vez mais como escritor. Aliás, eu quero ter, acima de tudo, um contacto muito próximo com os meus leitores. Os meus leitores, este público-alvo que eu tenho, o público-alvo do meu livro é essencialmente para quem gosta de fantasia, mas também para quem gosta de estratégia, para quem gosta de romances históricos, para quem gosta de conspirações, para quem gosta de combates. Tem tudo um pouco. E a minha saga, que se chama Histórias Vermelhas de Zállar, tem aqui a sua primeira pedra. Esperemos que não seja a última. Mas este é um público-alvo que eu quero alimentar, que eu quero fomentar da melhor forma possível. Eu estou aqui para aprender convosco, para crescer e espero que vocês também aprendam e cresçam com os meus livros. Em relação ao título, Espada que Sangra, o título deste primeiro volume, é um título com um duplo sentido. É claro que no meu livro existem muitas espadas, espadas que têm sangue, porque existem combates violentos, existem conspirações, há personagens que trabalham nas sombras para assassinarem outros personagens. Mas espada é também o título o nome que os personagens deste livro dão às suas cidades-estado. O mundo que eu criei é parecido com o da Grécia e da Roma Antiga, apesar de ter elementos de vários outros mundos. E espada é um título que eles dão às suas cidades-estado. Portanto, a espada que sangra não é só a espada com sangue, mas também uma espada, uma cidade-estado que está a sangrar. Ou seja, há algo que se passa para que os seus governos estejam a entrar em colapso. Em relação ao livro, eu esforcei-me por fazer personagens com defeitos e com virtudes, personagens igual a qualquer um de nós, de tal forma que esses próprios papéis às vezes confundem. Por isso eu tomo a liberdade de vos sugerir que tomem como vossos personagens preferidos aquilo que vocês entenderem. Porque eu posso dizer que a minha personagem preferida é uma das vilãs, uma das más da fita. Porque ao longo do tempo vamos percebendo os seus motivos, os seus propósitos e essa mesma pessoa nos vai enriquecendo como leitor e como fãs desta saga. O início de Zállar. Zállar nasceu da minha vontade em fazer algo novo, da minha vontade em criar um romance histórico num mundo fictício. Um mundo fantástico que fosse verosímil. O processo de criação, como já vos disse, foi moroso. Deste primeiro livro demorei cerca de 1 ano e meio, 2 anos a escrevê-lo. Foi um trabalho um pouco árduo. O primeiro livro de uma saga é sempre mais complexo, porque temos que inventar nomes para personagens, nomes para terras, temos que colocar essas terras, localizá-las, temos que... Eu próprio criei dinastias, como podem ver no final dos vossos volumes, existem todas as dinastias das duas principais cidades deste mundo, desde o início dos seus tempos. Mas ao longo do tempo em que escrevi, fui mudando os nomes, fui mudando de terras, por isso não foi algo propriamente fácil. Mas foi algo que eu fiz com muita paixão e muito carinho e algo que eu me orgulho imenso. Em relação a Zállar, é um mundo com 3 continentes. Existe o continente chamado Namantísqua, que ninguém gosta muito de ouvir falar desse continente porque atrai, segundo consta, maus pronúncios. Quem fala neste país, neste continente, que é um continente-nação, traz-lhe maus pronúncios. Não é muito bom. Depois existe
continente das Terras Altas, que é um continente com grandes montanhas, mas as populações foram obrigadas a ir viver para o litoral, para junto das praias, porque as montanhas em si não tinham grandes condições de vida, existem muitas tempestades, muitos furacões, eles foram obrigados a viver para o litoral, onde acabaram por criar uma vivência uma vida no mar, uma vida dedicada ao mar. E conquistaram as ilhas e as terras que existiam nessas mesmas praias. Nas praias e nas costas, em todo o litoral. Não só nas terras altas, como também da terra paga. E depois existe o velho continente. Nesse velho continente é onde se centra a nossa ação. Existem três grandes regiões, que é a região do deserto de Ossos, onde vivem os medonhos Malan e outras criaturas pouco recomendáveis. Existem as terras quentes, bem no sul, que é um local muito quente. Inspirei-me essencialmente na Amazónia e na Mesoamérica, na América Central, América do Sul, para conceber as terras quentes, embora ainda não seja bem explorado no primeiro volume. O primeiro volume passa essencialmente em Terra Parda. Terra Parda é essa tal região dividida em pequenas cidades-estado, como existia na Grécia Antiga. E os principais cidades-estado onde se passa este volume são Hildegard e o Elsantia. Hildegard é uma terra com um clima ameno, onde eu me inspirei essencialmente na Grécia Antiga, na vivência com escravos, nos transportes, na construção. Inspirei-me na Europa medieval, nas vestes e no próprio palácio, na forma como é construído, nos transportes e no Antigo Egito, nos símbolos que eles utilizam. O El Santia é um local mais para sul, é bastante quente e localiza-se nas estepes. Baseei-me essencialmente na antiga Roma, tanto nos trajes como nas obras públicas, como a Arena, inspirada no Coliseu Romano, como nos aquedutos, e também na Mesoamérica, nas crenças, nas divindades, as serpentes emplumadas, que eles têm como símbolos. E também no Antigo Egito, nos adornos, nos alimentos, naquela exploração das especiarias, na cultivação de especiarias. E na Europa medieval, na monarquia, na forma como é organizada a monarquia, com o rei e o clero com bastante poder. Os principais personagens são Aymadar e Ézila. Aymadar é o rei de Welsantia e Ézila é a rainha de Hildegard, as principais cidades-estado do meu livro. Eles, em jovens, tiveram um romance, mas o pai de Ézila era um aristocrata em Hildegard, alguém que tinha subido e teve a infeliz ideia de afrontar o seu rei. Como tal, foi condenada à morte. A Ézila, sua filha, como sabia que o rei, aliás, tinha uma afeição por ela, resolveu entregar-se ao rei como esposa para salvar o pai da morte. E assim teve que se separar do seu grande amor, que era o Aymadar, o príncipe do Elsantia. Mas depois o marido da Ézila morreu e ela ficou rainha e o Aymadar é o rei. Nos dias que correm, os Malan, aquelas criaturas medonhas que eu vos falei, estão a aproximar-se cada vez mais das fronteiras de Terra Parda e as suas técnicas de armamento e de estratégia estão cada vez mais evoluídas de uma forma inexplicável, até porque eles utilizam torres de sítio, utilizam arietes, tudo construído em madeira, e eles vivem nos desertos, como é óbvio. É um bocado questionável como é que eles arranjaram esses armamentos. Isso é algo que vão ter que descobrir mais tarde. Mas neste mundo em estado de sítio, a Ézila e o Aymadar casaram-se com outras pessoas, refizeram as suas vidas, longe um do outro. As pessoas com quem eles se casaram não são propriamente as mais recomendáveis. Muito, como se diz, isto tem pano para mangas e vocês vão ver o que é que irá acontecer com estes dois personagens
Não vos irei contar mais, se não conto a história toda. Agora, em seguida, posso dizer-vos que se o meu livro correr bem, terá 5 volumes. Agora logo se vê, depende da aceitação do público. E o segundo volume está concluído. Em princípio, o seu nome será Garras Gélidas e terá mais ou menos a mesma grossura que este livro. Pronto. Em seguida, irei dar a palavra à minha amiga Rosário Correia, que vos irá explicar mais sobre mim e ler alguns excertos do livro. E no final, se tiverem alguma dúvida, podem colocar-me. Se quem não tiver ainda o seu livro ou não tiver a sua dedicatória, puder vir aqui ter comigo, que eu procederei às respectivas assinaturas e entrega. Muito boa tarde. Descontração, porque realmente a responsabilidade que eu hoje tenho aqui só aceitei por ser o Nuno, porque quem me conhece realmente já apresentei alguns eventos, não com esta responsabilidade, e não aceitaria se fosse outra pessoa, porque gosto muito realmente de fazer apresentações numa brincadeira, mas com esta responsabilidade não. E quando disse que sim ao Nuno, disse-lhe: Nuno, não sei se tenho capacidade para aquilo que me estás a pedir. Porque, para quem não me conhece, realmente eu gosto de fazer apresentações de danças de salão, como foi aquilo que vocês viram, e foi um bocadinho para fazer a introdução, porque eu sou diretora de uma escola de danças de salão da Moita, à qual o Nuno também pertence. E a minha experiência é esta, é brincar, fazer apresentações, mas não hoje com este grau de responsabilidade que estou aqui, que estou a tremer desde a ponta do pé até cá acima, mas pronto. Vale porque a responsabilidade é diferente. E realmente aceitei. Há pessoas que não conhecem e desconhecem, que não é problema nenhum, é uma coisa normalíssima, mas eu sou disléxica. Para um disléxico, estar a ler é horrível. E o Nuno deixou-me esta parte, que é o eu estar a ler excertos da sua maravilhosa obra, que não é fácil, mas pronto, eu tentarei dar o meu melhor. Desde já vou-vos pedir desculpa se houver aqui, da minha parte, algum erro ou alguma má interpretação, se eu gaguejar, se eu tiver que voltar atrás, mas pronto, vou prometer que vou dar o melhor. Não quero deixar de maneira nenhuma o meu amigo Nuno mal,
eu vou tentar ser o mais precisa aqui na leitura, o mais correta, que o meu senhor Presidente e amigo está-me aqui a dar uma forcinha aqui de baixo, pronto, para eu ter calma, que o senhor Eduardo também já me disse, tenha calma, que isto não custa nada. Pois não custa, mas quem vai ler sou eu, não são vocês, mas pronto. Se eu me enganar, já sabem. O problema está resolvido, realmente não é para brincar, é com muito orgulho, Nuno, que eu aceito. E pronto, esperemos que seja um futuro, que seja o início de um grande futuro e que esta tua obra tenha futuro. Então vamos lá começar então aqui com a apresentação. Só para descontrair aqui um bocadinho, ela não disse, mas digo eu. Ela é a diretora técnica da Fundação Dr. Francisco Cruz, da Habitação Social, por isso, usar descontrair um bocadinho e com calma isto vai. Vai, vamos embora então. Então vamos lá começar. Então é assim. Nuno Gonçalo da Silva Ferreira nasceu em Lisboa a 18 de julho de 1985. É natural do concelho de Vila Nova da Barquinha, onde ainda hoje reside. Estudou Gestão dos Recursos Humanos e Comportamento Organizacional no Instituto Politécnico de Marte. Licenciatura obtida no ano 2009. Desde muito novo, que revelou um grande interesse pelo trabalho sociocultural, envolvendo-se em diversas atividades de cariz social, integrando a organização de eventos e empenhando-se na dinamização da cultura, dos desportos e do lazer da sua zona. De forma amadora, pratica teatro, danças de salão e pontualmente interage como apresentador em belíssimas sessões de fado dentro da associação onde colabora. Cooperou como recenseador na enorme Operação Nacional dos Censos do ano 2011. No início de 2012, voluntariou-se para o trabalho da Santa Casa da Misericórdia do Entroncamento. Um ano envolvido, celebrou o contrato com essa mesma instituição, onde ainda hoje labora. A literatura, no entanto, sempre foi uma das suas grandes paixões, um dos seus grandes sonhos. Neste momento, vou passar a ler, e se quem já tiver o livro pode acompanhar-me na página número 7, uma pequena introdução do autor. Histórias Vermelhas de Zalar é um desfile de reis e de rainhas, de guerreiros, valorosos e pérfidos marionetistas, de pessoas vizinhas com forças e fraquezas, numa envolvente completamente fictícia. Tentei afastar-me dos clichês que a Fantasy sugere, tendo por isso dedicado algum trabalho de pesquisa às civilizações antigas da antiguidade para moldar as bases deste pequeno mundo fantástico. Na minha pequena obra, não tenho pretensão de censurar ou julgar qualquer tendência sexual, orientação religiosa ou faixa étnica, nem discriminar nenhum tipo de comportamento humano. É uma história de aventura, romance e ação. É, no entanto, um texto profundamente reflexivo, um aprendizado sobre relações humanas, uma consideração sobre o mundo em que nos inserimos, os comportamentos que tomamos e as consequências dos mesmos. Durante algum tempo estudei as possibilidades de escrever um romance de fantasia que me enchesse as medidas, sem ter ambição de que esta fosse crível ou fundamentada. Embora julgue que tenha acabado por alcançar minimamente estas balizas. Em Zalar, os nomes dos seus habitantes começam pelo nome de família e terminam no nome próprio. São empenhados arenas de fogo do século XVI e, desculpa Nuno, armas de fogo do século XVI e criaturas do pré-histórico, cujas nomenclaturas latinas tive a bondade de moldar, surgem pontualmente ao lado de animais mitológicos, animais com os quais coexistimos e de outros que me consentiam a criar. Saboreiem e vivem comigo esta aventura literária. Nuno Ferreira.